O conhecimento de si mesmo. Bem, aqui, todos reunidos, vamos conversar um pouco sobre as inquietações do espírito. Antes de tudo, é necessária a compreensão criadora. O fundamental na vida é, realmente, chegar a conhecer-se a si mesmo, de onde viemos, para onde vamos. Qual é o objetivo da existência? Para que vivemos? Por que vivemos? Etc, etc, etc. Certamente, aquela frase colocada no frontispício do templo de Delfos é axiomática: Nosce-te ipsum, homem, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e aos deuses. Conhecer-se a si mesmo é o fundamental. Todos creem que se conhecem, e realmente não se conhecem. Assim, é necessário chegar ao pleno conhecimento de si mesmo. Isto requer incessante autoobservação, precisamos nos ver tal como somos. Infelizmente, as pessoas admitem facilmente que têm um corpo físico, mas custa-lhes trabalho compreender sua própria psicologia, aceitá-la de forma crua, real. O corpo físico aceitam que o têm porque podem vê-lo, tocá-lo, apalpá-lo, mas a psicologia é um pouco distinta, um pouco diferente. Certamente, como não podem ver sua própria psique, como não podem tocá-la, apalpá-la, para elas é algo vago que não entendem. Quando uma pessoa começa a observar-se a si mesma, é sinal inequívoco de que tem intenções de mudar. Quando alguém se observa a si mesmo, se olha a si mesmo, está indicando que está se tornando diferente dos demais. Nas diversas circunstâncias da vida, podemos nos autodescobrir. É dos distintos eventos da existência que podemos extrair o material psíquico necessário para o despertar da consciência. Em relação, pois, às pessoas, seja em casa, seja na rua, no campo, na escola, na fábrica, etc., os defeitos que levamos escondidos afloram espontaneamente, e se estamos alertas e vigilantes, como o vigia em época de guerra, então os vemos. Defeito descoberto. Deve ser compreendido integralmente, em todos os níveis da mente. Se, por exemplo, passamos por uma cena de ira, suponhamos, teremos que compreender tudo o que aconteceu. Suponhamos que tivemos uma pequena discussão, talvez chegamos a uma loja, pedimos algo, o empregado nos trouxe outra coisa que não havíamos pedido, então nos irritamos ligeiramente. Senhor, dizemos, mas eu pedi tal coisa e o senhor está me trazendo tal outra, não se dá conta de que estou com pressa, não posso perder meu tempo? Eis uma pequena discussão, um pequeno desgosto, é óbvio que precisamos compreender o que foi que aconteceu. Se chegamos em casa, devemos imediatamente nos concentrar profundamente no fato acontecido, e se aprofundarmos nos motivos profundos que nos fizeram agir dessa forma e maneira, e repreender o empregado, ou o garçom, por que não nos trouxe o que havíamos pedido, vimos a descobrir nossa própria autoimportância, ou seja, passamos a acreditar que somos muito importantes. Obviamente, houve em nós aquilo que se chama presunção, orgulho, irritabilidade. Eis a impaciência, eis vários defeitos. A impaciência é um defeito, a presunção é outro defeito, a autoimportância, sentir-nos muito importantes, eis outro defeito, o orgulho, sentir-nos muito grandes e ver com desprezo o garçom que nos estava servindo. Todos esses motivos nos fizeram nos comportar de forma inarmônica. De passagem, descobrimos vários EUS que devem ser trabalhados, compreendidos. Haverá de se estudar a fundo o que é o eu da presunção, haverá que compreendê-lo totalmente, havê-lo-á de analisar, haverá de estudar a fundo o que é o eu do orgulho, haverá de estudar a fundo o que é o eu da autoimportância, haverá de estudar a fundo o que é o eu da falta de paciência, o que é o eu da ira, etc. É um grupo de eus, cada um deve ser compreendido, por separado, estudado, analisado. Temos que aceitar que por trás desse pequeno e insignificante acontecimento, escondem-se um grupo de eus, e que esses, naturalmente, pois, estão ativos. É preciso estudar cada um deles separadamente, dentro de cada um deles está engarrafada a essência, ou seja, a consciência, então é preciso desintegrá-los, aniquilá-los, reduzi-los à poeira cósmica. Para desintegrá-los, teremos que nos concentrar na Divina Mãe Kundalini, suplicar-lhe, rogar-lhe que os reduza a pó, mas primeiro é preciso compreender o defeito, suponhamos a ira, e depois de tê-lo compreendido, então, rogar à Divina Mãe Kundalini que o elimine. Depois de compreender a impaciência, suplicar a ela que elimine tal erro. Depois de compreender a autoimportância,
Por que nos cremos importantes? Se nós não somos mais do que míseros vermes da lama da terra. Em que baseamos nossa autoimportância? Em que a fundamentamos? Realmente não há uma base para nossa autoimportância, porque não somos nada, cada um de nós não é mais do que um vil verme da lama da terra. O que somos perante o infinito, perante a galáxia em que vivemos, perante esses milhões de mundos que povoam o espaço sem fim? Para que sentir-nos autoimportantes? Assim, analisando cada um de nossos defeitos, vamos compreendendo-os, e defeito que formos compreendendo, deve ser eliminado com a ajuda da Divina Mãe Kundalini. É óbvio que haverá de suplicar a ela, haverá de rogar-lhe que elimine o defeito que formos compreendendo. Numa cena, pois, tomam parte vários eus. Coloquemos outra cena. Uma de ciúmes, por exemplo, inquestionavelmente, é grave. Numa cena de ciúmes entram também vários eus. Se o homem se encontra de repente com que sua mulher está falando com outro homem, de forma muito reservada, enfim, o que quer dizer isso? Sentirá ciúmes, possivelmente sim, e fará uma cena para a mulher? É claro. Mas se observarmos essa cena, veremos que ali houve ciúmes, ira, amor próprio, vários eus, o eu do amor próprio se sentiu ferido, os ciúmes entraram em atividade, a ira? Também. Qualquer cena, pois, qualquer acontecimento, qualquer evento, deve servir-nos de base para a autodescoberta. Em qualquer evento vimos a descobrir que temos dentro de nós mesmos vários eus, isso é óbvio, vários eus. Por todos esses motivos, é preciso que nós estejamos alertas e vigilantes. Como o vigia em época de guerra, é indispensável o estado de alerta-percepção, de alerta-novidade. Se não procedermos dessa forma, a consciência continuará metida dentro dos agregados psíquicos que em nosso interior carregamos e não despertaria jamais. Temos que compreender que estamos dormidos. Se as pessoas estivessem despertas, poderiam ver, tocar e palpitar as grandes realidades dos mundos superiores. Se as pessoas estivessem despertas, recordariam suas vidas passadas. Se as pessoas estivessem despertas, viriam a Terra tal como é. Atualmente não estão vendo a Terra tal como é. As pessoas da Lemúria viam o mundo como ele é, sabiam que o mundo tem 9 dimensões no total, diríamos 7 fundamentais, e viam o mundo, pois, de forma multidimensional, no fogo percebiam as salamandras ou criaturas do fogo, nas águas percebiam as criaturas aquáticas, as ondinas, as nereidas, no ar, eram claros para eles os silfos, e dentro do elemento terra viam os gnomos. Quando levantavam os olhos para o infinito, podiam perceber outras humanidades planetárias. Os planetas do espaço eram visíveis para os antigos de forma distinta, pois viam a aura dos planetas e também podiam perceber os gênios planetários. Mas quando a consciência humana ficou enfrascada dentro de todos esses deus ou agregados psíquicos que constituem o mim mesmo, o eu mesmo, o ego, então a consciência adormeceu, agora ela funciona em virtude de seu próprio engarrafamento. No tempo da Lemúria, qualquer pessoa podia ver, pelo menos, a metade de um outapaunas. Um outapaunas equivale a 5 milhões e meio de tonalidades de cor. Quando a consciência ficou metida entre o ego, os sentidos se degeneraram. Na Atlântida já apenas se podia perceber 1/3 das tonalidades de cor, e agora, mal se percebem as 7 cores do espectro solar e umas poucas tonalidades. As pessoas da Lemúria eram diferentes. Para elas, as montanhas tinham alta vida espiritual, os rios, para elas, eram o corpo dos deuses, a terra inteira era perceptível para elas como um grande organismo vivente, era outro tipo de pessoas, diferentes, distintas. Agora, infelizmente, a humanidade evoluiu atrozmente. Nestes tempos, a humanidade está, pois, em estado de caducidade. Se não nos preocupamos em nos autodescobrir, em nos conhecer melhor, continuaremos com a consciência adormecida, metida entre todos os eus que carregamos em nosso interior. Os psicólogos, normalmente, creem que temos um só eu, e nada mais. Na gnose pensase diferente, na gnose sabemos que a ira é um eu, que a cobiça é outro eu, que a luxúria é outro eu, que a inveja é outro eu, que o orgulho é outro eu, que a gula é outro eu, etc., etc., etc. Virgílio, o poeta de Mântua, o autor de A Eneida,
dizia que ainda que tivéssemos 1000 línguas para falar e paladar de aço, não alcançaríamos contar nossos defeitos, enumerar nossos defeitos cabalmente. São tantos. E onde vamos descobri-los? Somente no terreno da vida prática se faz possível a autodescoberta. Qualquer cena na rua é suficiente para saber quantos eus entraram em atividade. Qualquer eu que entre em ação, há necessidade de trabalhá-lo para compreendê-lo e desintegrá-lo. Só por esse caminho se faz possível liberar a consciência, só por esse caminho se faz possível o despertar. A nós deve interessar, antes de tudo, o despertar, porque enquanto continuarmos assim como estamos, dormidos, o que podemos saber dos mistérios da vida e da morte? O que podemos saber do real, da verdade? Para poder-se chegar a conhecer a fundo os mistérios da vida e da morte, precisase, indispensavelmente, despertar. É possível despertar se alguém o propuser, mas não é possível despertar se a consciência continuar engarrafada entre todos esses deus. Vivemos dentro de um mecanismo bastante complicado, a vida tornou-se profundamente mecanicista, em 100%, a lei de recorrência é terrível, tudo se repete. A vida poderíamos compará-la a uma roda que está girando incessantemente sobre si mesma, passam os acontecimentos uma e outra vez, sempre se repetindo. Na realidade, nunca há uma solução final para os problemas, cada qual carrega problemas. Mas a solução final na realidade não existe, e se houvesse uma solução final para os problemas que se tem na vida, isto significaria que a vida não seria vida, mas morte. Assim, pois, a solução final não se conhece. Gira a roda da vida, sempre passando os mesmos acontecimentos, repetindo-os de forma mais ou menos modificada, mais ou menos alta ou baixa, mas repetindo-os. Chegar à solução final, impedir que a repetição de eventos ou circunstâncias prossiga, é algo mais que impossível. Então, o único que temos é que aprender a saber como vamos reagir ante as distintas circunstâncias da vida. Se sempre reagimos da mesma forma, se sempre reagimos com violência, se sempre reagimos com luxúria, se sempre reagimos com cobiça ante os fatos diversos que se repetem uma e outra vez em cada existência humana, não mudaríamos nunca, porque os acontecimentos que vocês estão vivendo atualmente, já os viveram na passada existência. Isto significa que, por exemplo, se agora estão sentados escutando-me, na passada existência também estiveram sentados escutando-me, não estavam aqui mesmo, nesta casa, mas sim em qualquer lugar da cidade. Assim também, na existência anterior a essa estiveram sentados escutando-me, na antepassada também estiveram sentados escutando-me e eu estive falando a vocês, ou seja, sempre esta roda da vida está girando e os acontecimentos vão passando, sempre são os mesmos. Assim, pois, é impossível impedir que os acontecimentos deixem de se repetir, o único que podemos fazer é mudar nossa atitude perante os acontecimentos da vida. Se nós aprendemos a não reagir ante nenhum impacto proveniente do mundo exterior, se aprendemos a ser serenos, impávidos, então acontecerá que poderemos evitar que os acontecimentos produzam em nós os mesmos resultados. Suponhamos, vamos ver, por exemplo, numa passada existência estive conversando aqui, com o nosso irmão gnóstico, com o Dr. H.D., sobre um acontecimento que citei em meu livro intitulado O Mistério do Áureo Florescer. Falávamos daquela existência na qual me chamei Juan Conrado, terceiro grande senhor da província de Granada, na antiga Espanha, na época da Inquisição, quando o inquisidor Torquemada fazia desastres em toda a Europa, queimava gente viva na fogueira. Certamente, eu havia chegado a ele com o propósito de pedir uma admoestação cristã para alguém. Tratava-se de um conde que me feria constantemente com suas palavras, que fazia zombaria de mim, etc. Naquela época eu andava de embodizava caído e por certo não era uma mansa ovelha, o ego estava bem vivo, mas queria evitar um novo duelo, não por temor, mas porque já estava cansado de tantos duelos, pois tinha fama de ser um grande espadachim, claro. Cheguei muito cedo ante as portas do Palácio da Inquisição, um frade aí, um monge azul que atendia à porta, me diz: "Que milagre de vê-lo, senhor Marquês, por aqui." "Muito obrigado, Sua Reverência, venho solicitar uma audiência com o senhor inquisidor, Monsenhor Tomás de Torquemada." "Impossível." Disse, "hoje há muitas visitas, no entanto, vou tratar de conseguir para o senhor a audiência." "Muito obrigado, Vossa Reverência", disse-lhe, adaptando-me,
naturalmente, às convenções daquela época. Na realidade, tinha que se adaptar, caso contrário a coisa ficava grave. Em todo caso, aquele monge desapareceu como por encanto, e aguardei pacientemente que ele regressasse. Finalmente ele voltou. Já de regresso, disse-me: está conseguida para o senhor a audiência, senhor Marquês, pode passar. Passei, atravessei um pátio e cheguei a um grande salão que estava em trevas, passei a outro salão que estava também em profundas trevas, e por fim, a um terceiro salão. Este estava iluminado por uma lâmpada, a lâmpada em contravase colocada sobre uma mesa. Diante da mesa estava sentado o inquisidor, Dom Tomás de Torquemada. Nada menos que o grande inquisidor. Um ser, pois, cruel. Sobre seu peito caía uma grande cruz, em contravase em um estado aparentemente beatífico, com as mãos postas sobre o peito. Ao me ver, eu, por minha vez, não fiz mais do que saudá-lo com todas as reverências da época. Ele me disse: sente-se, senhor Marquês, o que o traz aqui? Então eu lhe disse: venho solicitar uma admoestação cristã para o conde Dom Fulano de tal e tal e tal, com 50.000 nomes e sobrenomes, que lança suas sátiras contra mim, zombarias, caçoadas, e não tenho vontade de outro duelo, quero evitar um novo duelo. Oh, não se preocupe, senhor Marquês, me respondeu, já temos muitas queixas contra esse condezinho, aqui na casa inquisitorial. Vamos fazê-lo ser preso, levá-lo-amos à torre do martírio, meteremos seus pés entre brasas acesas, para queimar bem seus pés, para que sofra. Levantaremos as unhas de suas mãos, e derramaremos chumbo derretido sob as unhas, o torturaremos, e depois, levá-lo-amos à praça pública e o queimaremos na fogueira. Bem, eu não havia pensado em ir tão longe, unicamente ia pedir uma admoestação cristã. Claro, fiquei perplexo ao escutar Torquemada falando dessa forma, com as mãos postas sobre o peito, em uma atitude beatífica. Aquilo me causou horror, não pude deixar de manifestar meu descontentamento, tive que dizer-lhe: o senhor é um perverso, eu não vim pedir-lhe que queime ninguém vivo, nem que venha torturar ninguém, unicamente vim pedir-lhe uma admoestação cristã, e isso é tudo, agora o senhor se dará conta de por que não estou de acordo com sua seita. E, enfim, pronunciei outras tantas palavras, lancei alguns tantos gritos, que por agora me reservo, em uma linguagem um pouquinho altissonante, motivo mais que suficiente para que aquele alto dignatário da Inquisição dissesse: com essas temos, senhor Marquês. Fez soar uma campainha e apareceu um grupo de cavalheiros, armados até os dentes. Aquele cavalheiro do Santo Ofício pôs-se de pé, levantou-se altivo e ordenou àqueles cavalheiros, dizendo: prendam este homem. Um momento, cavalheiros, disse-lhes, recordem as regras da cavalaria. Porque naquela época as regras da cavalaria eram respeitáveis e respeitatíssimas por todo o mundo. Dê-me uma espada, disse-lhe ao estilo, pois, gachupim, estava metido entre gachupines, claro, e me baterei com cada um de vós. Era nada mais, nada menos que um gachupim falante. Encontrávamo-nos reencarnados em plena Idade Média, bem, em plena Idade Média, na época de Torquemada. Um cavalheiro me entrega a espada, me dá a espada, eu a recebo, logo dá um passo para trás e me diz: em guarda. Respondi-lhe: estou sempre. E nos envolvemos em um duelo duro. Não se ouviam senão os golpes das espadas, parecia que essas espadas, ao se chocarem umas contra as outras, lançavam faíscas. Aquele cavalheiro era muito hábil na esgrima, pois manejava as armas maravilhosamente, eu tampouco era uma ovelha mansa, claro que não. No total, o duelo foi muito grave, só me faltava fazer uso do meu melhor golpe para sair vitorioso, mas os outros cavalheiros que estavam vendo o assunto, deram-se conta de que seu companheiro ia direto para o panteão, e claro, caíram sobre mim em grupo, me atacaram com uma fúria terrível, e eram muitos. Defendi-me como pude, saltava sobre as mesas, utilizava os móveis como escudo, enfim, fiz maravilhas para tentar sobreviver, para me defender, mas chegou um momento em que o braço direito se cansou, já não podia com o peso da espada, e disse: vocês ganharam por surpresa, porque me caíram em grupo, isso não é de cavalheiros, se querem a espada, aqui está. Então o senhor inquisidor disse:
para a fogueira. E, bem, não foi difícil me queimar vivo. Lá eles tinham um pouco de lenha, ao pé de um poste de aço, me acorrentaram aquele poste, acenderam fogo na lenha, e poucos segundos depois eu estava lá ardendo, como um archote aceso. Senti grande dor nas carnes, via como meu corpo físico queimava, até ficar reduzido a cinzas. Tentei dar um passo, intencionalmente, para ver o que acontecia, mas o que ocorreu foi que, antes de dar o passo, senti que aquela dor suprema se convertia em felicidade. Entendi que além da dor, muito além da dor, existe a felicidade, que a dor humana, por mais grave que seja, tem um limite. Uma chuva benfazeja começou a cair sobre minha cabeça, senti que me aliviava, dei um passo e vi que podia dar outro. No total, saí daquele palácio caminhando devagarinho, devagarinho, e era que já havia desencarnado, aquele corpo físico pereceu, pois, na fogueira da Inquisição. Hoje, por exemplo, ao se repetir um evento desses na minha vida, estou seguro de que já não iria para uma fogueira, nem para um paredão, nem algo parecido. Por quê? Porque ao não ter mais esses eus da ira, da impaciência, escutaria o inquisidor serenamente, impavidamente, compreenderia o estado em que se encontra, guardaria um silêncio total, nenhuma reação sairia de mim. Como resultado, não passaria nada, isso é claro, poderia sair tranquilo, sem problemas. De maneira que os problemas, na realidade, são formados pelo ego. Se naquela ocasião eu não tivesse reagido dessa forma contra o Santo Ofício, como assim o chamavam, contra a Inquisição, contra o Monge Azul, etc., 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 pois é óbvio que não teria desencarnado dessa forma. Isto não significa covardia, mas sim que, simplesmente, teria permanecido sereno, impávido, logo teria dado as costas e me retirado sem problemas. Só ficaria um ponto em discussão: aquele condezinho teria sido apreendido e queimado vivo na fogueira e a culpa poderia ser jogada em mim, não? Pois, teria tido a coragem de ir informar isso ao conde, ainda que aquele conde se enchesse de tremenda ira contra mim, e teria salvo sua existência, talvez até o homem tivesse ficado agradecido, ou seja, circunstâncias tão fatais não teriam acontecido se o ego tivesse sido desintegrado. Infelizmente, eu tinha um ego muito desenvolvido e esses são os problemas que o ego forma. Quando alguém não tem ego, esses problemas não acontecem. Pode ser que as circunstâncias se repitam, mas já não acontecem, já não surgem esses problemas. A crua realidade é que os eventos podem estar se repetindo, mas o que temos que fazer é modificar nossa atitude perante os eventos. Se nossa atitude for negativa, pois, criaremos problemas gravíssimos para nós mesmos, isso é óbvio. Precisamos, pois, mudar nossa atitude perante a existência, mas ninguém pode mudar sua atitude perante a vida se não eliminar aqueles elementos prejudiciais que carrega em sua psique. A ira, por exemplo, quantos problemas a ira traz para alguém? A luxúria, quantos problemas a luxúria traz para alguém? Os ciúmes, quão nefastos são? A inveja, quantos inconvenientes proporciona a alguém? É preciso mudar sua atitude perante as distintas circunstâncias da vida. Estas se repetem com a gente ou sem a gente, mas se repetem. Podem se repetir sem a gente ou com a gente, mas se repetem. O que importa é que mudemos nossa atitude perante as distintas circunstâncias da vida. Ou seja, precisamos nos conhecer a nós mesmos profundamente. Se nos conhecermos a nós mesmos, descobrimos nossos erros, e se os descobrimos, os eliminamos, e se os eliminamos, despertamos, e se despertamos, chegamos a conhecer os mistérios da vida e da morte, chegamos a experimentar aquilo que não é do tempo, aquilo que é a verdade. Mas enquanto continuarmos com a consciência embotelhada no ego, no eu ou nos eus, obviamente não saberemos nada dos mistérios da vida e da morte, não poderemos, assim, experimentar o real, viveremos na ignorância. Torna-se, pois, urgente e inadiável cumprir com a máxima de Tales de Mileto: Nocet ipsum, homem, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e aos deuses. Todas as leis da natureza estão dentro de si mesmo, e se alguém não as descobrir em si mesmo, tampouco as poderá descobrir fora de si mesmo. Assim, pois, dentro de si está o universo, o homem está contido no universo, e o universo está contido no homem. Se descobrimos o universo dentro de nós mesmos, pois o descobrimos realmente, mas se dentro de si mesmo não o descobrirmos,
tampouco poderemos descobrir fora de si mesmo, isso é óbvio. Existem em nós possibilidades extraordinárias, mas antes de tudo devemos partir do princípio nocet ipsum. Homem, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e aos deuses. A falsa personalidade, por exemplo, é um obstáculo para a verdadeira felicidade. Todo ser humano tem uma falsa personalidade que está formada pela presunção, pela vaidade, pelo orgulho, pelo temor, pelo egoísmo, pela ira, pela autoimportância, pelo autossentimentalismo, etc. A falsa personalidade é verdadeiramente problemática, porque está dominada por esse tipo de eus que enumerei. Enquanto alguém possuir a falsa personalidade, de modo algum haverá de conhecer a real felicidade. Como a conheceria? Se alguém quer ser feliz, e todos temos direito à felicidade, tem que começar por eliminar a falsa personalidade, mas para poder eliminar a falsa personalidade, tem que eliminar os eus que a caracterizam, os que enumerei. Eliminados esses eus, então tudo muda, criás em nossa consciência um centro de gravidade contínuo, e sobrevém um estado de felicidade extraordinária. Mas enquanto existir a falsa personalidade, a felicidade não é possível. Devemos ter em conta tudo isso, se é que realmente almejamos, algum dia, ser felizes. Inquestionavelmente, o mais importante na vida prática vem a ser, precisamente, fabricar, ou digo eu, cristalizar, na humana personalidade, aquilo que se denomina alma. O que se entende por alma? Todo aquele conjunto de poderes, forças, virtudes, faculdades, etc., do ser. Se alguém elimina, por exemplo, o defeito ou o eu da ira, em seu lugar cristalizará, em nossa humana pessoa, a virtude da serenidade. Se alguém elimina o defeito do egoísmo, em seu lugar cristalizará em nossa humana pessoa a virtude maravilhosa do altruísmo. Se alguém elimina o defeito da luxúria, em seu lugar cristalizará em nossa alma a virtude extraordinária da castidade. Se alguém elimina de sua natureza o ódio, em seu lugar cristalizará em nossa personalidade o amor. Se alguém elimina da personalidade o defeito, por exemplo, da inveja, em seu lugar cristalizará, na humana pessoa, a alegria pelo bem alheio, a filantropia, etc. Assim, é necessário compreender a necessidade de eliminar os elementos indesejáveis de nossa psique, para cristalizar em nossa humana pessoa aquilo que se chama alma, um conjunto de forças, de atributos, de virtudes, de poderes cósmicos, etc. No entanto, devo dizer que nem tudo é intelecto. O intelecto é útil quando está a serviço do espírito, mas nem tudo é intelecto. Inquestionavelmente, devemos passar por grandes crises emocionais, se é que queremos cristalizar a alma em nós mesmos. Se a água não ferver a 100 graus, não cristaliza o que há para cristalizar e não se elimina o que se deve eliminar, assim também, se não passarmos previamente por graves crises emocionais, não cristalizará em nós aquilo que se chama alma, não se eliminará em nós o que se deve eliminar. Então, assim sempre foi. Quando a alma cristaliza completamente em alguém, até o mesmo corpo físico se converte em alma. Jesus de Nazaré, o grande Kabir, falou claro sobre isso, disse, em paciência possuireis vossas almas. As pessoas não possuem sua alma, a alma as possui, a alma de cada pessoa sofre, carregada com um fardo opressor, a pessoa. Possuir alma é algo muito difícil, está escrito em paciência possuireis vossas almas. Há eus muito difíceis de eliminar, defeitos terríveis, eus que estão em relação com a lei do karma. Quando se chega a isso, parece como se nos detivéssemos no avanço, obviamente que sim. Mas com infinita paciência, ao fim se consegue a eliminação desses eus. A paciência e a serenidade são faculdades extraordinárias ou virtudes magníficas, necessárias para avançar por este caminho da transformação radical. Em meu livro As Três Montanhas, falo precisamente sobre a questão da paciência e da serenidade. Um dia, estando em um mosteiro, aguardávamos um grupo de irmãos, impacientemente, o abade, o hierofante, mas este demorava, e passavam as horas e este demorava, todos estavam preocupados. Havia ali alguns mestres muito respeitabilíssimos, mas cheios de impaciência. Passeavam, pois, dentro do salão, iam e vinham, puxavam os cabelos, coçavam a cabeça, puxavam as barbas, impacientes. Eu permanecia sereno, pacientemente aguardava, unicamente me causavam curiosidade estes irmãozinhos impacientes, permanecia tranquilo.
Ao fim, depois de várias horas, apresentou-se o mestre e, dirigindo-se a todos, lhes disse: A vocês faltam duas virtudes que este irmão tem, e me apontou a mim. Logo, dirigindo-se a mim, me disse: Diga-lhes, irmão, quais são essas duas virtudes? Então eu me pus de pé e disse: É preciso saber ser pacientes, é preciso saber ser serenos. Todos ficaram perplexos. Em seguida, o mestre trouxe uma laranja, que é símbolo da esperança, e a entregou a mim, aprovando-me. Fui aprovado para entrar na segunda montanha, que é a da ressurreição. Os outros, os impacientes, ficaram reprovados. Fui convocado depois em outro mosteiro para assinar alguns papéis que tinha que assinar, e assim o fiz. Mais tarde, compareci a esse mosteiro, assinei os papéis e me foram entregues certas instruções esotéricas, e fui admitido, pois, nos estudos da segunda montanha. E aqueles companheiros, até agora, ainda estão lutando para conseguir a paciência e a serenidade, pois não as têm. Veem vocês o importante que é ser paciente, ser sereno. Assim, quando alguém está trabalhando na dissolução de um eu, e por nada deste mundo consegue dissolvê-lo porque ele se tornou muito difícil, pois há eus assim, que se relacionam com o karma, não resta outra alternativa senão multiplicar a paciência e a serenidade, até triunfar. Mas muitos são impacientes, querem eliminar este ou aquele eu já, imediatamente, sem pagar o preço correspondente, e isso é absurdo. No trabalho sobre si mesmo, é preciso multiplicar a paciência até o infinito e a serenidade até o auge dos auges. Quem não sabe ter paciência, quem não sabe ser sereno, fracassa no caminho esotérico. Observem-se na vida prática, são impacientes? Observem-se, sabem permanecer serenos no momento preciso? Se não têm essas duas preciosas virtudes, pois é preciso trabalhar para consegui-las. Como? Eliminando os eus da impaciência, eliminando, pois, os eus da falta de serenidade, da raiva, os eus da raiva que são os que não permitem a serenidade. O que buscamos a longo prazo com tudo isso? Mudar, mas mudar totalmente, porque assim como estamos, inquestionavelmente, o único que fazemos é sofrer, amargurar a vida. Qualquer um pode nos fazer sofrer, basta tocar uma fibra do nosso coração para que já estejamos sofrendo. Se nos dizem uma palavra dura, sofremos. Se nos dão palmadinhas no ombro e umas palavras doces, nos alegramos. Assim somos de fracos. Nossos processos psicológicos não dependem já. Melhor dizendo, não temos poder sobre nossos processos psicológicos. Qualquer um pode manipular nossa psique. Querem ver uma pessoa zangada? Diga-lhe uma palavra dura e a verão zangada. E se querem vê-la contente, deem-lhe uma palmadinha no ombro. Diga-lhe umas palavras doces e ela já muda, já está contente. Que fácil, não? Qualquer um brinca com a psique dos demais, que fracas são estas criaturas. Trata-se, pois, de mudar, de que tudo isso que temos de fraco seja eliminado, até nossa mesma identidade pessoal deve se perder para nós mesmos. Isto quer dizer que a mudança deve ser tão radical, que até nossa mesma identidade pessoal, eu sou fulano de tal, etc. deve se perder para si mesmos. Chegará o dia em que não encontraremos nossa mesma identidade pessoal. Se trata de nos convertermos em algo distinto, em algo diferente. Obviamente, até a mesma identidade pessoal deve se perder. Precisamos nos converter em criaturas distintas, em criaturas felizes, em seres ditosos. Temos direito à felicidade, mas se não nos esforçarmos, pois, como vamos mudar? De que maneira? Eis aí o grave. O mais importante é não nos identificarmos com as circunstâncias da existência. A vida é como um filme, e é de fato um filme que tem um princípio e tem um fim. Distintas cenas vão passando pela tela da mente, e o erro mais grave de nós consiste em nos identificarmos com essas cenas. Por quê? Porque passam, simplesmente porque passam, são cenas de um grande filme, e no final passam. Felizmente, no caminho da minha vida, estabeleci como lema, sempre isso, não se identificar com as diferentes circunstâncias da vida. Vem-me à memória, digamos, casos da infância, como meus pais terrestres haviam se divorciado, cabia a nós, irmãos de uma grande família, sofrer. Tínhamos ficado com o chefe da família e nos era proibido visitar, pois, a chefa, ou seja, nossa mãe terrestre,
No entanto, nós não éramos tão ingratos a ponto de poder esquecer a chefa. Eu sempre fugia de casa com um irmãozinho menor que me seguia, íamos visitá-la e depois regressávamos para casa, para onde o chefe, mas meu irmãozinho sofria muito, pois na volta ele se cansava porque era muito pequeno, e eu tinha que carregá-lo então sobre minhas costas. Quão pequeno ele estaria! E ele chorava amargamente e dizia: agora, ao voltar para casa, o chefe vai nos dar açoites e pauladas. Eu lhe respondia dizendo: pequeno, por que choras? Tudo passa, lembra-te que tudo passa. Quando chegávamos em casa, certamente nos aguardava o chefe, cheio de grande ira, e nos dava chicotadas. Posteriormente, por certo, nos recolhíamos ao nosso quarto para dormir, mas já ao nos deitarmos, eu dizia ao meu irmão: percebeu? Já passou. Convenceu-se de que tudo passa? Isso já passou, tudo passa. Um dia, desses tantos, nosso chefe chegou a ouvir quando eu dizia ao meu irmão: tudo passa, isso já passou. E claro, meu chefe, digamos, que era bastante iracundo, empunhou novamente o chicote terrível que trazia, e penetrou no quarto diante de nós dizendo: com que tudo passa? Sem vergonhas! E logo outra surra mais terrível nos deu, retirando-se depois, aparentemente muito tranquilo por nos ter açoitado. Assim que ele se retirou, um pouquinho mais baixinho eu disse ao meu irmão: percebeu? Isso também já passou. Ou seja, nunca me identificava com essas cenas, e tomei como lema na vida jamais me identificar com as circunstâncias, com os eventos, com os acontecimentos, pois sei que essas cenas vão passando. Tanto que a gente se preocupa porque tem um problemão, que não sabe como resolver, e depois já passa e vem outra cena completamente diferente. Então, para que se preocupou se tinha que passar? Com que objetivo se preocupou? Quando alguém se identifica com os diferentes eventos da vida, comete muitos erros. Se alguém se identifica com uma taça de licor que um grupo de amigos bêbados está oferecendo, pois acaba bêbado, e se alguém se identifica com uma pessoa do sexo oposto em um momento dado, acaba fornicando, e se alguém se identifica com um insultador que está o ferindo com a palavra, acaba também insultando. A vocês parece sensato que nós, que somos pessoas, bem, aparentemente sérias, acabemos insultando? Vocês creem que isso estaria certo? Se alguém se identifica com uma cena, por exemplo, daquele sentimentalismo chorão, onde todos estão chorando amargamente, pois, a pessoa também acaba com sua boa porção de lágrimas. Vocês creem que isso está correto, que outros nos façam chorar assim, porque lhes deu na telha? O que estou lhes dizendo é indispensável. Se vocês querem se autodescobrir, é indispensável porque se alguém se identifica completamente com uma cena, quer dizer que se esqueceu de si mesmo, esqueceu-se do trabalho que está fazendo, então está perdendo tempo totalmente. As pessoas se esquecem de si mesmas completamente, esquecem-se de seu próprio ser interior profundo, porque se identificam com as circunstâncias. Normalmente as pessoas andam dormidas por isso, porque estão identificadas com as circunstâncias que as rodeiam, e cada qual tem sua cançãozinha psicológica, como dizia, aliás, em meu livro Psicologia Revolucionária. De repente encontrase alguém que lhe diz: eu, na vida, tive que fazer isso, e isso, me roubaram, fui um homem rico, tive dinheiro, me enganaram, um fulano de tal foi o malvado que me enganou, no total, sua canção psicológica. 10 anos depois, encontrase esse mesmo sujeito, e ele volta a contar sua mesma canção. 20 anos depois, encontrase com ele e ele volta a narrar sua mesma canção psicológica. Essa é sua canção psicológica. Ficou identificado com aquele evento pelo resto da vida. Nessas circunstâncias, como vai alguém dissolver o ego? De que maneira? Se está o fortalecendo. Ao se identificar assim, fortifica-o, fortifica os peus. Se alguém se identifica com uma briga, acaba também dando socos. Veio-me à memória o caso de uma luta de boxe, de um campeão lutando contra outro, nos Estados Unidos, e no final todos os espectadores terminaram se agredindo uns aos outros, perfeitamente loucos, todos trocando socos, uns contra os outros, todos viraram boxeadores. Observem o que é a identificação. Já vi, de repente, uma dama,
vendo um filme onde os atores choram, bem, choram fingindo, claro está, mas aquela dama que está assistindo ao filme, acaba chorando também, terrivelmente, com um estado de angústia espantosa. Veem o que é a identificação. O que fez essa pobre mulher que se identificou com aquele filme? Criou para si o herói do filme ou a heroína. Um novo eu que criou dentro de si mesma, e esse novo eu lhe roubou parte de sua consciência. De maneira que agora essa pessoa, se estava dormida, agora está mais dormida ainda. Por quê? Pela identificação, isso é óbvio. Certa ocasião, lembrou-me de ter ido a um cinema, há muitíssimos anos. O filme, pois, estava muito romântico, lá aparecia um par de namorados que se amavam e se adoravam e não sei o que. Bem, e eu muito interessado em ver o par de namorados, essas poses, essas palavras, que olhares, que coisas, e eu encantado olhando-os, olhando-os. No final, terminou o tal filme, e muito tranquilo fui para casa. Já estando em casa, senti sono e me deitei, e então naquela noite fui parar no mundo da mente. Lá me encontrei com uma mulher como aquela que eu havia admirado no filme, estava até bonitinha. Estava diante de mim tal mulher. Sentei-me com ela a uma mesa para tomar alguns refrescos, e então vieram as doces palavras, muito semelhantes às do filme, por certo. Conclusão: não cheguei até a cópula química nem nada parecido, mas não faltaram os beijos, os abraços, as carícias, as ternuras, e 50.000 coisas pelo estilo. Estou-lhes narrando esta história acontecida há 20 anos, não é de agora, porque agora não vou aos cinemas, mas naquela época sim, ia a algum cinema, me parecia que era uma diversão muito saudável, assim eu acreditava. Ao chegar ao mundo astral, me encontrei dentro de um grande templo, e pude verificar que um mestre estivera me analisando, claro, no meu interior me disse, meti os pés pelas mãos. Recuei alguns passos, para aguardar ou ver o que acontecia, e de repente aquele mestre me envia um papel com o guardião do templo. O guardião me entregou, li o papel que dizia, retire-se imediatamente deste templo, mas com Henri é conservando o fogo, posto que não havia propriamente fornicado, não passará das ternuras. No total, então eu disse, não tem jeito, isto está muito grave. Muito devagar saí, avancei pelo corredor da nave central, e antes de sair para fora do templo, num reclinatório ajoelhei-me humildemente, pedindo compaixão, pedindo que tivessem um pouquinho de piedade com minha insignificante pessoa, que sim havia estado, metendo os pés pelas mãos. Assim estava eu, em minhas preces e orações, quando de repente o guardião vem novamente até mim e me diz, já de forma mais terrível: foi ordenado a você que se retire. Quando eu disse que queria falar com o mestre para expor-lhe minhas razões, então ele me respondeu: o mestre agora está ocupado, está examinando outras efigis do mundo mental. Foi então que vim a me dar conta de que com a qual eu estivera, era uma efígie mental criada por mim mesmo, eu a havia criado em pleno cinema, essa efígie havia tomado vida própria no mundo mental, era uma mulher exatamente igual à atriz que eu tinha visto no filme. No total, em minha pobre mente a havia reproduzido, e agora no mundo da mente, eu me havia encontrado cara a cara com tal efígie criada por mim mesmo. O mestre continuava examinando outras efigis de outros iniciados, não me restou mais remédio senão sair do templo. Voltei ao meu corpo físico, durante todo o dia seguinte estive muito triste, lamentando ter ido ao cinema. Que metida de pata! Disse, não devia ter ido, vejam no que fui dar, a criar uma efígie mental. Pedi perdão 50 milhões de vezes ao Cristo íntimo, porque disse, ele é o único que poderá me perdoar esta grande metida de pata. Na noite seguinte pedi de todo o coração que me repetissem a prova, que me sentia capaz de sair vitorioso, não mais ternuras nem mais carícias para essa efígie mental, etc. E certamente, me concederam a repetição da prova, me levaram em corpo mental ao mesmo lugar, à mesma mesa, voltei a me encontrar outra vez com a dama dos sonhos, a atriz que eu tinha visto na tela. Já iam começar as ternuras novamente, e eu me lembrei da questão. Imediatamente desembainhei a espada flamígera e disse: comigo tu não podes, tu não és mais que uma forma mental criada por minha própria mente. E ali mesmo fiz uso da espada flamígera e reduzi essa efígie mental a pedaços, a voltei em pó.
Passado isso, então fui novamente chamado ao templo astral, e entrei no templo astral, desta vez vitorioso, triunfante, me receberam com muita música, muita festa, novamente, depois, vieram as instruções, dizendo-me que não voltasse aos cinemas, porque poderia perder a espada. Levarão-me, em astral, para me mostrar o que são os cinemas, que estão cheios de efigis mentais, as efigis que os espectadores deixam. Tudo o que se está vendo ali, na tela, sobretudo quando é mórbido, se reproduz na mente das pessoas, as mesmas figuras, as mesmas formas, os que aparecem deixam uma multidão de formas mentais nesses antros da magia negra. Conclusão, disseram-me que em vez de estar indo aos cinemas, revisasse minhas existências anteriores, que é mais útil do que estar indo aos cinemas. Eu cumpri a ordem, e é claro que deixei de ir aos cinemas. Mas, o que foi que me prejudicou? Pois, ter me identificado com aquela película que estavam passando, aquele dama me pareceu tão bela, naquela época, que eu mesmo cheguei a me sentir um galã, não o da tela, mas eu. Resultado, fracasso. Isto aconteceu há 20 anos, ou digamos 22, mas não me esqueci. Nunca se deve identificar com nada do que se vê na vida, as circunstâncias, os eventos desagradáveis, passam, tudo passa. Devem-se aproveitar as circunstâncias para estudar-se, para observar-se a si mesmo, em vez de estar identificado com as circunstâncias desagradáveis, deves estar estudando a si mesmo. Tenho ira, tenho ciúmes, tenho ódio, o que estou sentindo neste momento, diante disso que está me acontecendo? Assim é como se aproveita a situação, sabendo não se identificar, sabendo tirar proveito de tudo. Não esqueçam que as piores adversidades oferecem as melhores oportunidades para a autodescoberta. Quando alguém se identifica com as circunstâncias desagradáveis, comete erros, complica a vida e se formam problemas. Todas as pessoas estão cheias de problemas porque se identificam com o que lhes acontece, com o que lhes está passando, com o que estão vivendo, por isso é que estão, todos, cheios de problemas. Mas se alguém não se identifica com nada do que lhe esteja acontecendo, se diz, tudo passa, esta é uma cena que passa, e não se identifica com ela, pois tampouco complica a vida. Mas as pessoas adoram complicar a vida, se alguém as fere com uma palavra dura, reagem com violência. Todos gostam de complicar a existência, enquanto se reage com violência, pois pior, porque a questão fica mais dura, tudo se torna mais trabalhoso. Aproveitemos as circunstâncias desagradáveis da vida para a autodescoberta, assim saberemos que classe de defeitos psicológicos possuímos. Tomemos a vida como um ginásio psicológico, se assim procedermos, então poderemos nos autodescobrir. Até aqui as minhas palavras desta noite.